Falaremos agora sobre os princípios da administração pública e depois a gente vai tratá-los, né, aplicados às etapas da gestão contratual. Princípios da administração pública previstos na nossa Constituição Federal, no artigo 37 da Constituição Federal, que a gente, né, fala, é o LIMP. Então a gente vai falar sobre a legalidade, sobre o princípio da impessoalidade. Falaremos também sobre a moralidade, a publicidade e a eficiência na gestão contratual. Falando mais especificamente de cada princípio da administração pública, nós temos o primeiro deles, a legalidade, onde exige-se do gestor público a estrita conformidade dos seus atos às normas vigentes, as leis, os decretos, os atos normativos, todos eles devem estar observados na hora de se configurar um contrato administrativo, na hora de se agir dentro de um contrato administrativo. Então é importante a gente estar muito ligado a isso que estabelece esse primeiro princípio. O segundo princípio que a gente vai tratar é o princípio da impessoalidade. A impessoalidade, ela se caracteriza no instante em que todos os interessados são tratados de forma isonômica, ou seja, é dado a todos os elementos, os agentes que estão participando dessa relação contratual, o mesmo tipo de oportunidade, sem haver favoritismos ou perseguições. A moralidade, que é o terceiro princípio relacionado por nossa Constituição, impõe que a gente vá além da conformidade legal, além de respeitar aquilo que a lei estabelece. Há de se também considerar os aspectos morais nas condutas estabelecidas na condução, né, desse contrato. A publicidade, ela está muito ligada à questão da transparência. A gente entendê-la, né, a comunicação dos atos, a forma de você tornar pública todas as ações do agente público num contrato administrativo passa a ser regra. E a gente tem as exceções muito bem especificadas no que tange à publicidade desses atos. Por fim, a eficiência, que exige a melhor aplicação do recurso disponível na execução, na busca dos resultados daquele contrato. Falando agora das etapas da gestão contratual, a primeira delas, o planejamento, a gente tem três elementos, três etapas que configuram bem previstas na Lei 14.133, a nova lei da gestão contratual, e a gente tem aqui as três etapas. A primeira etapa é o estudo técnico preliminar, depois nós temos o gerenciamento de risco, e a terceira etapa seria a formulação do termo de referência ou o próprio projeto básico. Falaremos agora das etapas da gestão contratual. A primeira etapa, que é o planejamento da contratação, ela tem os procedimentos iniciais que estão descritos aí abaixo, né? O artigo 21 da N05 trata desses procedimentos iniciais. A primeira coisa a se fazer é definir, elaborar o documento de formalização da demanda. Esse documento, ele vai reunir aquilo que hoje caracteriza a dor desse setor, o que hoje atrapalha, dificulta a boa execução das atividades do órgão. Então, é importante que esse documento contenha, dentre outras características, outras informações, como segue: a justificativa da necessidade de contratação. É importante definir a quantidade de serviços a ser contratado. É importante também estabelecer a previsão de início dessa prestação de serviço, além dos estudos preliminares e o gerenciamento de risco. Esse documento, então, ele é encaminhado ao setor de licitação. A gente, paralelamente, deve designar a equipe de planejamento de contratação. Essa equipe ela é composta por servidores que terão as competências necessárias para esse fim, para esse planejamento da contratação. Essa equipe ela precisa estar ciente de suas atribuições, porque é a partir dos trabalhos dessa equipe de planejamento de contratação
que se configurará o estudo técnico preliminar. Esse estudo técnico preliminar, ele culmina no que é chamado, né, o termo de referência de contratação ou o projeto básico, que é o que vai nortear o processo de contratação em si. O artigo 24 da N05 traz as diretrizes que devem compor um estudo técnico preliminar. Eu não vou falar de todas elas, mas destacam-se as previsões, as estimativas de quantidade e as suas respectivas memórias de cálculo, a estimativa de preço, né, as referências, os preços referenciais para isso, entre outras diretrizes que devem compor esse documento para que ele esteja o mais completo possível. Falando especificamente sobre o termo de referência é o grande documento que compõe a etapa de planejamento da contratação. É nele que vão estar especificadas as diretrizes, os requisitos e as condições dessa contratação, seja de um bem, ou seja de uma contratação de um material ou de uma obra, né? É nele que a gente vai encontrar todas essas características, essas informações para a adequada contratação, atendendo aquilo que foi especificado como a demanda do órgão. Basicamente, a gente pode dizer que esse documento ele é um mapa onde se estabelece o que vai ser contratado, como vai ser contratado, os resultados esperados e a definição das responsabilidades desse contrato. Fechando essa primeira etapa da gestão contratual, ou seja, o planejamento da contratação, a gente pode dizer que ela se divide em 3 momentos. O primeiro momento, a parte realmente da solicitação da área, ou seja, a apresentação da necessidade, ou seja, de uma demanda por algo, né, algum serviço ou material. Aí você vai para uma segunda etapa, uma segunda fase dessa etapa, que são os estudos preliminares que vão justamente identificar aquilo que vai ser necessário para atender aquela demanda. E, por fim, a elaboração de um documento que vai compor e que vai resumir e vai estabelecer as diretrizes, os objetivos esperados, a forma como se dará a contratação e a formulação desse contrato administrativo. A próxima etapa da gestão contratual é a formalização. A formalização do contrato administrativo é o momento posterior ao processo de licitação e que antecede a execução desse contrato. É onde se materializa o acordo e é onde se estabelecem os direitos, os deveres e as responsabilidades das partes envolvidas nesse contrato. O artigo 92 da Lei 14.133 estabelece as cláusulas essenciais do termo de contrato, que é essa formalização. Nesse slide a gente traz algumas cláusulas que devem compor esse termo de contrato, mas é importante a gente entender que o termo de contrato é onde se formaliza isso, é onde se estabelecem, como disse no slide anterior, os direitos, os deveres e as responsabilidades das partes envolvidas. Vale ressaltar que o artigo 95 da Lei 14.133 estabelece instrumentos substitutivos ao termo de contrato. Então, ela permite que, em substituição ao termo de contrato, por exemplo, uma nota de empenho de despesa possa valer para formalizar essa relação, que é o documento que reserva o valor do orçamento para um fim específico. Ela também estabelece que a autorização de compra, que é um documento utilizado para aquisições mais simples e diretas, possa ser considerado nessa formalização. Traz também a ordem de execução de serviço, que são instrumentos de autorização de início de prestações de serviços em geral, e a carta contrato, uma forma simplificada de contrato com menos formalidades que o termo tradicional. Resgatando aquele slide onde eu apresento as etapas que caracterizam a fase de planejamento da contratação, eu trago novamente o slide e faço a composição dele com a etapa de formalização, onde após as etapas de definição do documento para formalização de demanda, o envio disso para a licitação, a designação formal, né, da equipe de planejamento de contratação que vai fazer o estudo técnico preliminar, gerando o termo de referência
que é o documento que vai ser utilizado para subsidiar o processo de licitação, após essa etapa de licitação, na fase, né, de formalização, que se configura o termo de contrato. Na etapa de formalização, aqui eu trago um pequeno esquema que apresenta os prazos de divulgação desses contratos. Então, basicamente, partindo do mesmo ponto, da data de assinatura do contrato, teríamos 10 dias úteis após a assinatura para contratos diretos e 20 dias úteis para divulgação nos casos dos contratos de licitação. Após as etapas de planejamento e formalização na gestão contratual, nós temos a etapa de execução contratual. Essa etapa nada mais é do que a efetiva execução do objeto, onde a administração pública ela acompanha, fiscaliza, aceita e faz os pagamentos devidos desse contrato. Dividindo a fase de execução contratual em etapas, poderíamos dizer que teríamos 5 etapas contidas nessa fase: o acompanhamento do contrato ao longo da sua execução, as alterações possíveis e previstas de acordo com as necessidades, as sanções, que seriam as aplicações das penalidades por inobservância ou violações do que está previsto dentro desse contrato, os pagamentos previstos e as aceitações parciais e definitivas do objeto de contrato. A quarta fase da execução contratual é a fiscalização de contratos. Ela tem como dever o zelo do interesse público. E isso se dá através de algumas premissas em sua execução, tais quais a garantia da conformidade, a prevenção de irregularidades, a promoção da transparência, a identificação de falhas e a correção de falhas e o aumento da eficiência na execução desse contrato. A quinta e última fase da gestão contratual é a fase de encerramento. É nessa fase que se atesta o cumprimento total das obrigações das partes, assim como se resolvem todas as pendências que ainda podem restar nessa gestão, na execução desse contrato, e a gente desobriga as partes, conferindo segurança jurídica e um desfecho formal dessa relação. Existem 2 tipos, de maneira geral, de encerramentos de contrato. O encerramento normal, que é a conclusão do objeto do contrato, e a forma anormal, que é a rescisão. No próximo slide, nós vamos ver os detalhes de cada uma delas. Bom, o encerramento normal, que é a conclusão do objeto. Esta é a forma desejável e mais comum de encerramento. Ocorre quando a empresa contratada conclui integralmente o objeto para o qual foi contratado e a administração o aceita formalmente. Já o encerramento anormal é a rescisão. Ela ocorre com a extinção antecipada do contrato. E isso vai acontecer por diversas formas. A gente vai ver algumas delas abaixo. Existe a rescisão unilateral pela administração. A administração pode rescindir o contrato por razões de interesse público, por falhas graves do contratado, ou por casos fortuitos ou força maior que impeça a execução. A decisão deve ser sempre justificada, garantindo ao contratado o direito à ampla defesa e ao contraditório. A rescisão por acordo, a amigável, quando ambas as partes, administração e contratado, concordam que a continuidade do contrato não é mais viável ou vantajosa. A rescisão amigável deve ser formalizada por escrito, desde que não haja prejuízo ao erário. Temos também a rescisão judicial, determinada por uma decisão da Justiça em ações movidas por qualquer uma das partes. Uma observação final: o contratado também pode pedir a rescisão se a administração cometer falhas graves, como o atraso nos pagamentos por mais de 90 dias, dentre outras situações previstas. Por fim, podemos estabelecer esses 5 momentos, né, que compõem as fases da execução contratual. Então, temos a fase do pré-contrato, que é a definição dos objetivos gerais, os requisitos do contrato.
Depois a realização da licitação e a formalização do contrato. Depois nós temos a fase de pré-execução, que é a publicidade disso, né? Quando a gente informa não só internamente, mas como eu disse, né, publicidade e transparência a esse processo. Teríamos a fase de execução em si, que é a execução do objeto e o acompanhamento dessa execução, e a fase final, que é a fase de encerramento, que são os aceites, os pagamentos e os encerramentos formais dessa relação de um contrato administrativo.